Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A pequena aldeia de Saint Clement ainda dormia sob um véu de névoa matinal. As casas de pedra e madeira pareciam congeladas no tempo, e o ar carregava o aroma fresco do orvalho e dos pinheiros úmidos. Ao longe, os sinos da igreja tocavam suavemente, chamando os habitantes para a missa de domingo. Lá dentro, o padre Adrian Brown, um homem na casa dos 50 com o rosto marcado por anos de oração e solidão, preparava o altar. Suas mãos tremiam levemente não de medo, mas da emoção contida que acompanhava cada manhã de missa. A igreja centenária respirava história, os vitrais filtravam uma luz suave. Os bancos de madeira maciça carregavam as marcas das gerações passadas e o ar estava impregnado com o aroma de velas e incenso. De repente, um baque surdo sacudiu as paredes, o estalo de galhos e um rosnado profundo. Os fiéis assustados voltaram-se para a entrada. Um lobo gigantesco, com pelagem negra e olhos amarelos brilhantes, acabará de entrar na igreja. Cada passo do animal parecia calculado, poderoso, porém silencioso. A respiração do animal se misturava ao medo palpável que tomava conta da congregação. O lobo não demonstrava sinais imediatos de agressão, mas a mera presença daquela criatura majestosa e imprevisível seria suficiente para aterrorizar qualquer um. Os aldeões recuaram, murmurando orações trêmulas. Mas o padre Adrian, apesar do medo, sentia um chamado interior que não podia ignorar. Uma força invisível o impelia a compreender, a seguir o lobo, a enxergar além do óbvio. Quando o animal saiu da igreja, Adrian pegou seu casaco e o seguiu. A névoa da manhã tornava a paisagem turva e misteriosa. Cada passo nos campos úmidos e ao longo das trilhas estreitas parecia aproximar Adrian de uma verdade que ele pressentia, mas ainda não compreendia. Após uma longa caminhada, ele chegou à orla da floresta. Ali, em meio às árvores silenciosas, Adrian vislumbrou uma cena que o abalou profundamente. Uma criança frágil e ferida encolhida sob um arbusto, lágrimas escorrendo pelo rosto. O lobo estava ao seu lado, protetor e vigilante. Os olhos do menino repousaram em Adrian, repletos de uma mistura de medo e esperança. Naquele exato momento, o padre compreendeu que não se tratava apenas de um animal que havia invadido sua igreja, mas de um mensageiro da vida, um guia para a compaixão e ajuda. O coração de Adrian se apertou e as lágrimas que ele havia reprimido por tanto tempo jorraram livremente. O medo inicial havia desaparecido, substituído por uma profunda certeza. Ele precisava proteger aquela criança, compreender seu sofrimento e atender ao chamado silencioso do lobo. Naquela manhã, na névoa e no silêncio da floresta, uma aliança improvável se formou entre um padre, uma criança perdida e um lobo misterioso. E nesse encontro, uma verdade simples porém profunda emergiu. Às vezes, os milagres vêm dos lugares mais inesperados. O sol lutava para romper a névoa que envolvia a vila de Saint Clement. O ar estava úmido e pesado com o aroma de pinheiros e terra recém-molhada. Dentro da igreja, o silêncio era quase sagrado. Os bancos de madeira rangiam suavemente sob o peso dos fiéis enquanto se sentavam, enquanto o padre Adrian Brown, vestido com sua imaculada batina preta, preparava as velas e ajustava o altar com reverente cuidado. Naquela manhã, algo parecia diferente. Uma tensão sutil pairava no ar, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Adrian sentia isso em cada batida do seu coração, uma intuição inexplicável que o alertava. Ele ainda não tivera tempo de refletir sobre essa premonição quando um estrondo brutal ressoou na entrada da igreja. Um lobo imenso, negro como a noite, irrompeu pela porta aberta, seus olhos amarelos brilhando na penumbra. Os fiéis reprimiram os gritos e recuaram, alguns quase caindo sobre os bancos vizinhos. O animal avançou lentamente, cada passo ecoando no silêncio como um aviso silencioso. Suas presas reluziam à luz dos vitrais, mas ele não demonstrou nenhuma hostilidade imediata. O coração de Adrian batia forte, mas em vez de fugir, ele sentiu um estranho impulso de ficar parado. Uma força invisível parecia chamá-lo para seguir o lobo. Os sussurros temerosos dos aldeões se transformaram em um murmúrio coletivo. Por que o padre não está se escondendo? Mas Adrian, com as mãos agarradas ao altar, sentiu que não conseguia desviar o olhar. O lobo saiu lentamente da igreja e Adrian, sem pensar, o seguiu. Cada passo no campo úmido o aproximava de algo que ele ainda não entendia, mas sabia ser crucial. A névoa turvava a paisagem, tornando-a quase irreal. Galhos arranhavam suas roupas e mãos, mas ele não sentia dor. Ao chegarem à orla da floresta, Adrian avistou um movimento furtivo entre os arbustos. Uma figura frágil estava encolhida sob uma árvore, tremendo e assustada.
O lobo havia parado perto da criança, como se quisesse protegê-la. Adrien percebeu imediatamente que aquele menino não estava simplesmente perdido. Ele precisava de ajuda, conforto e, acima de tudo, proteção. Este foi o início de um encontro que mudaria sua vida. O lobo, um mensageiro silencioso, o conduzira a uma verdade maior do que ele próprio. E Adrien compreendeu que sua fé logo seria testada da maneira mais humana e dolorosa possível. O vento assobiava suavemente entre os galhos das árvores enquanto o padre Adrien Brown seguia cautelosamente o lobo. A floresta parecia viva, cada farfalhar de folhas ou estalar de galhos ecoando no silêncio como um aviso. A névoa da manhã criava uma atmosfera sobrenatural, os troncos das árvores pareciam mais escuros, e as silhuetas dos animais que se afastavam desapareciam rapidamente no cinza pálido. Ethan Miller, a criança encolhida sob o arbusto, ainda tremia de medo. Adrien ajoelhou-se ao lado dele, tomando-o delicadamente nos braços. Não se preocupe, estou aqui agora. Você está seguro, murmurou com uma voz trêmula, mas reconfortante. A criança olhou para ele com olhos cheios de incompreensão e desconfiança, mas acabou se permitindo ser consolada. O lobo, mais tarde chamado de Sombra, caminhou alguns passos para longe deles, com as orelhas em pé e os olhos amarelos penetrando a névoa. Adrien pressentiu que não se tratava apenas de um animal, mas de um guia, um protetor silencioso. Sempre que um ruído suspeito era ouvido, Sombra se virava, alertando Adrien e Ethan para que permanecessem cautelosos. Conforme se aventuravam mais adentro da floresta, Adrien começou a falar com a criança para quebrar o silêncio. Qual é o seu nome? Perguntou ele suavemente. Ethan murmurou, Ethan Miller. A voz era fraca, quase abafada pelo vento e pelo medo. Adrien sentiu o coração afundar. A criança claramente não havia recebido amor. Ele descobriu que Ethan havia sido abandonado por um tio cruel após a morte dos pais e que ninguém na aldeia sabia de seu paradeiro. Adrien compreendeu que o lobo não havia escolhido aquele momento por acaso. Ele havia levado o padre até Ethan, onde ninguém mais conseguia encontrá-lo. Uma profunda certeza o dominou. Ele precisava proteger aquela criança, custasse o que custasse. A caminhada pela floresta foi longa e árdua. Raízes que arrastavam no chão, galhos baixos e lama tornavam cada passo difícil. Mas Adrien nunca se sentiu desanimado. Ele era impulsionado por uma mistura de medo, responsabilidade e uma fé nova, inesperada e quase sobrenatural. Sombra fiel e vigilante permaneceu ao lado deles, mostrando que mesmo na solidão e no perigo, eles não estavam sozinhos. Quando a orla da floresta finalmente apareceu, revelando um campo úmido banhado em névoa, Adrien soube que haviam encontrado um lugar seguro por enquanto. Ele se ajoelhou diante de Ethan mais uma vez, enxugando as lágrimas e os vestígios de sujeira do rosto dele. Nós vamos conseguir, Ethan. Eu prometo, disse ele, com a voz trêmula, mas resoluta. E quando o sol começou a romper a neblina, ele compreendeu que aquele encontro inesperado, entre um padre, uma criança abandonada e um lobo misterioso, transformaria sua vida para sempre. Adrien sentou-se num toco de árvore úmido com Ethan ainda nos braços, e observou Shadow se afastar para patrulhar ao redor deles. O lobo parecia perfeitamente ciente da vulnerabilidade da criança e do padre, como se compreendesse a missão que lhe fora confiada. Adrien sentiu uma mistura de admiração e respeito por aquela criatura. Jamais imaginara que um animal pudesse personificar tanta lealdade e sabedoria. Há quanto tempo você não come, Ethan? Perguntou Adrien suavemente. O menino balançou a cabeça, com os olhos baixos. Desde que meu tio me deixou, sua voz falhou, e Adrien sentiu uma dor profunda no peito. Como uma criança podia ser tratada assim, abandonada na floresta sem proteção? Adrien respirou fundo e tirou um pedaço de pão da mochila, o pão que havia trazido para a missa. Aqui, coma um pouco, você precisa recuperar as forças. Ethan olhou para o pão com desconfiança, mas a fome venceu o medo. Deu uma mordida lenta e engoliu devagar. Cada garfada parecia lhe dar um pouco mais de vida, e Adrien observou aquele pequeno gesto de conforto com interesse. Shadow retornou e se posicionou perto de Ethan, farejando o ar para garantir que não havia perigo. Adrien percebeu que o lobo não era apenas um protetor físico, mas também um símbolo de segurança e conforto. A criança começou a falar timidamente sobre sua vida, a perda dos pais e a injustiça de ter sido abandonada. Adrien ouviu atentamente, absorvendo cada palavra, cada emoção, como se a história da criança estivesse se tornando parte de sua própria alma. Sabe, Ethan, às vezes os milagres acontecem das maneiras mais inesperadas, murmurou Adrien. Hoje Shadow te protegeu, e eu estou aqui para te ajudar a encontrar um lugar seguro.
O menino olhou para ele pela primeira vez com uma faísca de esperança. Adrien sentiu o coração transbordar de emoção. Aquele vislumbre, frágil mas real, representava o início da cura de Ethan. O dia avançava e era hora de pensar em voltar para a aldeia. Adrien se levantou, carregando Ethan nos braços, e seguiu Shadow, que parecia saber o caminho de volta. Cada passo pela floresta era um passo em direção a uma nova vida, em direção à segurança e proteção. Adrien se sentia responsável por cada respiração do menino, e uma determinação feroz cresceu dentro dele. Ele jamais deixaria Ethan cair em mãos erradas. Ao chegarem finalmente à entrada da aldeia, Adrien viu Shadow desaparecer atrás de um arbusto, como se tivesse cumprido sua missão. A criança, ainda tremendo, mas mais calma, aconchegou-se ao padre. Adrien compreendeu então que aquele encontro inesperado, guiado pela coragem e lealdade de um lobo, acabará de selar um laço inquebrável entre eles. Esse laço os protegeria das provações que viriam, mas Adrien também sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. O sol começava a se pôr quando o padre Adrien Brown cruzou a entrada da vila com Ethan nos braços. As casas de pedra e madeira pareciam ainda mais silenciosas do que pela manhã, e as ruas estreitas estavam estranhamente desertas. Adrien respirou fundo, consciente de que cada passo o aproximava de um confronto com os moradores, alguns curiosos, outros sem dúvida assustados com a improvável história de um lobo e uma criança perdida. Ao se aproximarem da igreja, Adrien sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Ele colocou Ethan delicadamente nos degraus, acariciando seus cabelos para tranquilizá-lo. Estamos quase lá, Ethan. Você estará seguro aqui. O menino assentiu, ainda tremendo, mas seus olhos refletiam um pouco mais de confiança do que no início do encontro. Os fiéis que haviam assistido à missa da manhã ainda estavam reunidos em frente à igreja, cochichando entre si. Quando viram Adrien com a criança nos braços, seguido pelo eco distante de sombra na floresta, um silêncio atônito se instalou. Algumas mulheres começaram a chorar, outras levaram as mãos à boca, incapazes de proferir uma palavra. Adrien sabia que seus olhos estavam cheios de perguntas, medo e incredulidade. Ele subiu os degraus da igreja e entrou com Ethan, guiando a criança para o interior acolhedor, impregnado com o aroma de velas e madeira antiga. Por favor, levem-no para um lugar seguro, sussurrou aos aldeões que se aproximavam timidamente. Vários homens e mulheres imediatamente começaram a ajudar, trazendo cobertores e água quente. Ethan agarrou-se a Adrien, visivelmente aliviado por não estar mais sozinho. Olhou em volta para a igreja, que antes lhe parecerá um lugar frio e distante, e sentiu, pela primeira vez, uma sensação de segurança. Adrien ajoelhou-se à sua frente e disse suavemente: Você está seguro agora, Ethan. Ninguém pode te machucar aqui. O garoto, exausto, mas reconfortado, permitiu-se um sorriso tímido, a primeira expressão de felicidade em dias. Shadow, o lobo, permaneceu por um instante na entrada, observando silenciosamente a cena. Seus olhos amarelos brilhavam à luz dos vitrais, como se vigiassem a criança e o padre. Então, quase tão misteriosamente quanto aparecerá, desapareceu na floresta, deixando para trás uma sensação de admiração e espanto. Naquela noite, no aconchego e na segurança da igreja, Adrien compreendeu que o medo inicial dos aldeões era impotente diante da força da fé sincera e da força de um laço inesperado. Ele sentiu que sua vida havia mudado para sempre, assim como a de Ethan. O menino não estava mais sozinho, e Adrien não era mais apenas um padre em sua igreja, agora ele era um guardião, protetor e guia para um jovem cujo destino havia sido irrevogavelmente alterado por um lobo misterioso. Os dias seguintes foram aparentemente calmos, mas Adrien Brown pressentia uma tensão latente no ar da aldeia. Ethan, sob a proteção do padre, começava a recuperar as forças. Ele ria timidamente, explorava a igreja e, por vezes, falava dos pais desaparecidos. Mas Adrien sabia que um perigo ainda maior espreitava. Certa tarde, enquanto arquivava documentos no escritório da reitoria, Adrien recebeu uma carta anônima que lhe foi deslizada por baixo da porta. Ele a pegou com cautela. As palavras escritas às pressas revelavam o horror que Ethan até então ignorara. Seu tio, Marcus Miller, estava preparando uma ação judicial para obter a guarda da criança e se apoderar da herança deixada por seus pais. Adrien sentiu uma raiva crescente dentro de si. Como alguém poderia planejar separar uma criança de forma tão cruel, simplesmente por dinheiro? Ele sabia que Marcus era um homem influente e que confrontá-lo não seria fácil, mas também sentia que não podia se esquivar dessa responsabilidade. Ethan precisava dele. O padre estava sentado à sua mesa com a carta trêmula nas mãos, observando a criança brincar na igreja.
Os olhos de Ethan ainda brilhavam com inocência e medo, alheio ao fato de que sua vida poderia ser destruída a qualquer momento. Adrien compreendeu que a fé e a coragem seriam suas únicas armas para proteger a criança. Ele decidiu conduzir sua própria investigação sobre Marcus Miller e aqueles que poderiam estar apoiando seus planos. Cada encontro com os aldeões revelava informações fragmentadas. Marcus sempre fora considerado um homem implacável, disposto a tudo para conseguir o que queria. Mas Adrien não se intimidou. Ele sabia que proteger Ethan exigiria astúcia, paciência e determinação inabalável. Enquanto isso, Sombra continuava a aparecer perto da igreja, às vezes na periferia da vila, observando silenciosamente a criança. Adrien começou a ver o lobo não apenas como um protetor físico, mas como um símbolo de justiça e lealdade, um lembrete constante de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, havia forças que guiavam e protegiam os vulneráveis. Naquela noite, Adrien sentou-se com Ethan junto à lareira na casa paroquial. Ethan, quero que você saiba de uma coisa, sussurrou ele. Ninguém pode te machucar enquanto eu estiver aqui. E você não precisa ter medo, não enquanto estivermos juntos. O menino aconchegou-se a ele, sentindo pela primeira vez uma sensação real e palpável de segurança. Adrien sabia que essa paz era frágil e que a luta contra Marcus Miller e sua ganância estava apenas começando. Mas ele estava pronto. Por Ethan, pelo bem desse laço inesperado entre um padre, uma criança e um lobo misterioso, ele enfrentaria qualquer coisa. As semanas se passaram e a vida na casa paroquial começou a se estabelecer em uma rotina frágil, porém reconfortante. Adrien Brown e Ethan Miller agora compartilhavam cada momento, refeições simples, a leitura de orações e passeios pela vila. Mas o que mais marcou esse período foi o vínculo silencioso e profundo que se formava entre o padre e a criança. Ethan, antes tímido e retraído, começou a sorrir com mais frequência. Seu riso ecoava pela igreja como um som ressonante de uma felicidade recém-descoberta, e Adrien sentia o calor dessa transformação a cada instante. O padre, por sua vez, descobriu uma paciência e uma ternura que jamais conhecera. Cada palavra, cada gesto, cada palavra de encorajamento fortalecia a confiança mútua entre eles. Sombra, o lobo negro de olhos amarelos, continuava a aparecer regularmente. Ele sempre observava à distância, mas Adrien havia notado que o garoto parecia compreendê-lo intuitivamente. Ethan não demonstrava medo ao ver Sombra. Pelo contrário, às vezes estendia a mão, como se estivesse cumprimentando um velho amigo. Adrien, fascinado, compreendeu que o lobo não era apenas um protetor físico, mas também um símbolo de coragem e lealdade. Certa tarde, enquanto caminhavam por um campo na divisa da floresta, Adrien decidiu ensinar algo a Ethan. Sabe, Ethan, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há uma luz. E às vezes essa luz vem de quem menos se espera. A sombra é um exemplo disso. O menino olhou para o lobo, que os observava da beira das árvores, e compreendeu o significado das palavras do padre. Mas essa amizade florescente não significava que as ameaças tivessem desaparecido. Adrien sabia que Marcus Miller podia atacar a qualquer momento. No entanto, agora ele sentia uma nova força. Com Ethan ao seu lado e Shadow para protegê-los, ele se sentia pronto para enfrentar qualquer obstáculo. Enquanto isso, o garoto estava aprendendo a confiar, a se sentir seguro e a acreditar que o mundo poderia ser um lugar seguro, apesar de seus traumas passados. Naquela noite, Adrien e Ethan se acomodaram junto à lareira na casa paroquial. A criança, exausta mas feliz, adormeceu com a cabeça apoiada no ombro do padre. Adrien, com o olhar fixo nas chamas dançantes, percebeu o quanto aquele relacionamento havia mudado sua vida. Ele não era mais apenas um padre, havia se tornado uma família para uma criança perdida, guiada por um lobo que parecia compreender tanto a fragilidade quanto a força daquele laço. No silêncio da noite, Adrien sentiu uma nova certeza. Não importavam os perigos que viessem, o amor, a confiança e a lealdade podiam criar milagres inesperados. E nesse trio improvável, um padre, uma criança e um lobo, residia agora uma força indestrutível. Uma semana depois, enquanto a vila de St. Clement parecia pacífica, Adrien Brown recebeu uma visita inesperada. Uma carta anônima, enfiada por baixo da porta da casa paroquial, revelou-lhe a extensão do perigo que ameaçava Ethan. Seu tio, Marcus Miller, não estava simplesmente buscando a guarda. Ele estava preparando manobras legais e pretendia usar suas influentes conexões para tomar posse da criança e da herança deixada por seus pais. Adrien sentiu uma raiva crescente dentro de si. Como um homem podia explorar a trágica perda de uma criança para obter ganho material? Ele releu a carta várias vezes, anotando os detalhes, os nomes e as datas mencionadas. Marcus era metódico, e cada palavra revelava uma crueldade arrepiante.
Mas Adrien não era do tipo que se deixava intimidar. Seu papel agora ia muito além do de um simples padre. Ele tinha que proteger Ethan a todo custo. Naquela noite, Adrien estava sentado, imerso em pensamentos, junto à lareira, com Ethan dormindo ao seu lado. Sombra, como sempre, vigiava do lado de fora, seus olhos amarelos brilhando na penumbra. O padre compreendia que o lobo não era apenas um protetor, mas também um símbolo de vigilância constante. Ele precisava aprender a antecipar os movimentos de Marcos, a prever seus planos e a proteger a criança de uma família capaz de tudo. No dia seguinte, Adrien iniciou sua investigação discreta. Interrogou os moradores da vila, alguns dos quais tinham ouvido falar das atividades de Marcos nas cidades vizinhas. Os rumores confirmavam sua reputação de homem implacável. Marcus Miller não hesitaria em fazer qualquer coisa para conseguir o que queria. Adrien anotava cada detalhe, cada pista, sabendo que o menor erro poderia custar caro a Ethan. Mas, nesse clima de ameaça, um laço mais forte se formava com a criança. Adrien ensinou Ethan a reconhecer sinais de perigo, a se proteger e, acima de tudo, a nunca perder a fé naqueles que se importavam com ele. A criança, que antes estivera sozinha e com medo, estava aprendendo a se manter firme, a falar e a se defender, mesmo diante da injustiça. Shadow continuou a acompanhá-los, aparecendo em momentos inesperados para lembrá-los de sua presença protetora. Adrien sabia que aquele animal misterioso desempenhava um papel crucial em sua sobrevivência. O garoto, por sua vez, começava a ver Shadow não como um lobo selvagem, mas como um amigo leal. Um guia silencioso em um mundo que às vezes parecia cruel e incompreensível. Ao cair da noite, Adrien encarou a carta de Marcos e sussurrou: "Não deixaremos o medo ditar nossas ações. Lutaremos por você, Ethan. E nada nem ninguém poderá nos separar de você." O menino, aninhado contra ele, sentiu essa determinação e soube que não estava mais sozinho. Foi a primeira vez que Adrien percebeu completamente que aquele trio improvável, ele, Ethan e Shadow, formavam uma força capaz de resistir à crueldade e à injustiça. A verdadeira luta, pensou ele, estava apenas começando. Adrien Brown sabia que a ameaça de Marcus Miller estava se tornando iminente. Todas as manhãs, observando Ethan brincar timidamente na igreja, ele sentia o peso da responsabilidade pressionando seus ombros. Não se tratava mais apenas de proteger uma criança da crueldade da vida, mas de se preparar para enfrentar um adversário implacável, disposto a tudo para conseguir o que queria. O padre decidiu proceder metodicamente. Reuniu alguns moradores de confiança da aldeia, Clara Johnson, a parteira da aldeia, e Samuel Turner, um respeitado ex-policial, para elaborar um plano discreto, porém sólido. O objetivo era simples: proteger Ethan, manter a situação em segredo de Marcos e preparar uma defesa legal e física. Adrien instalou medidas de segurança na igreja e ao redor da casa paroquial. Janelas trancadas, portas reforçadas, passagens secretas. Nada foi deixado ao acaso. Ele sabia que Marcos poderia tentar uma abordagem direta, usando sua influência para pressionar as autoridades locais. Cada detalhe tinha que ser planejado, cada possibilidade prevista. Enquanto isso, Sombra continuava a observá-los. O animal parecia compreender a urgência da situação. Aparecia em momentos específicos, às vezes na orla da floresta, às vezes perto da estrada que levava à vila, como se para alertá-los sobre qualquer movimento suspeito. Adrien começou a ver o lobo não apenas como um protetor, mas como um parceiro estratégico. Adrien também dedicou um tempo para preparar Ethan. "Escute, Ethan. Se alguém tentar te separar de mim, você precisa manter a calma e fazer exatamente o que eu disser", explicou ele gentilmente. O menino assentiu, absorvendo cada instrução com seriedade. Adrien sabia que era crucial que a criança se sentisse capaz e segura, mesmo diante da ameaça iminente. Os moradores envolvidos no plano receberam funções específicas. Clara Johnson ficaria responsável por observar qualquer sinal de perigo médico ou emocional para Ethan, enquanto Samuel Turner permaneceria pronto para intervir em caso de um confronto direto. Todos sabiam que o menor erro poderia colocar a segurança da criança em risco. Ao cair da noite, Adrien estava de pé junto à janela da casa paroquial, observando a floresta. Shadow emergiu da escuridão e os encarou com seus brilhantes olhos amarelos, como se quisesse confirmar que tudo estava pronto. Adrien sentiu uma mistura de calma e determinação. A batalha que se aproximava não seria meramente física ou legal, seria um teste de coragem, paciência e lealdade. Antes de ir para a cama, ele se ajoelhou ao lado de Ethan e sussurrou: "Não importa o que aconteça amanhã, ficaremos juntos. E você verá, às vezes, aqueles que parecem sozinhos têm uma força incrível ao seu lado."
O menino adormeceu em paz, enquanto Adrian se sentia pronto para enfrentar o que quer que Marcus Miller lhes reservasse. O dia seguinte marcaria o início da batalha decisiva. Mas dentro desse trio improvável, Adrian, Ethan e Shadow, residia agora uma força silenciosa e indestrutível, pronta para fazer qualquer coisa para proteger o que era certo e sagrado. A manhã estava clara, mas o ar estava carregado de uma tensão palpável. Adrian Brown estava na igreja ao lado de Ethan, preparado para a inevitável chegada de Marcus Miller. Moradores de confiança estavam posicionados nas proximidades, cada um ciente de seu papel no plano de defesa. Shadow, leal e silencioso, permanecia à beira da mata, seus olhos amarelos fixos na estrada que levava à casa paroquial. Pouco depois, um carro preto apareceu na rua principal. Marcus Miller saiu, acompanhado por seus advogados com um olhar frio e calculista. Caminhava com uma confiança arrogante, certo de que sua influência seria suficiente para conseguir o que queria. Mas ele não esperava encontrar Adrian pronto para enfrentá-lo. Padre Brown. Marcus começou com uma voz gélida. Vim buscar meu sobrinho. Adrian endireitou-se, o rosto impassível, mas com determinação nos olhos. Ethan não é um objeto para ser reivindicado. Ele é uma criança e merece segurança e amor, não sua ganância e crueldade. Marcus sorriu zombeteiramente. Você acha que pode me deter sozinho? Antes que pudesse avançar mais, Shadow emergiu da floresta, suas presas brilhando à luz do sol. O súbito aparecimento do lobo fez Marcus e seus homens recuarem. O animal não demonstrava agressividade gratuita, mas sua presença imponente foi suficiente para lembrar a todos quem realmente estava no controle da situação. Adrian então caminhou em direção a Marcus com uma carta e provas reunidas em sua mão. Tenho testemunhos e documentos que comprovam suas intenções ilegais. Se você tentar levar Ethan à força, haverá consequências legais imediatas. Marcus empalideceu ligeiramente, surpreso com a preparação metódica do padre. Ethan, pela primeira vez, falou com voz firme. Quero ficar com o padre Adrian. Não com você. As palavras da criança atingiram Marcus como um soco no estômago. Ele recuou, incapaz de negar a vontade e a voz da criança, uma criança que ele pensava poder manipular com tanta facilidade. Shadow rosnou baixinho, mas de forma protetora, reforçando a autoridade de Ethan e Adrian naquele confronto. Percebendo que sua tentativa de intimidação estava falhando, Marcus recuou, murmurando ameaças que Adrian sabia serem vazias diante da determinação e solidariedade da aldeia. Os aldeões que haviam assistido à cena aplaudiram em silêncio, seu apoio silencioso tornando Marcus impotente. Depois que o tio saiu, Adrian se ajoelhou ao lado de Ethan e o abraçou. Acabou, você está seguro agora. A criança chorou de alívio e alegria, enquanto Shadow voltava a ficar ao lado deles, como se para selar aquele triunfo. Esse confronto comprovou uma verdade que o padre sempre acreditara: coragem, lealdade e amor podiam vencer até a mais fria crueldade. O vínculo entre Adrian, Ethan e Shadow se fortaleceu, forjando uma aliança inquebrável contra todas as adversidades. As semanas que se seguiram ao confronto foram repletas de alívio e uma sensação de reconstrução. Marcus Miller havia deixado a vila e nenhuma outra tentativa foi feita para capturar Ethan. O retorno da calma permitiu que Adrian e a criança finalmente vivessem suas vidas com a serenidade tão esperada. Adrian tornou-se oficialmente o tutor legal de Ethan, e toda a vila celebrou o que parecia um renascimento. Todas as manhãs Ethan acordava na casa paroquial iluminada, cercado por livros, orações e a presença tranquila, porém reconfortante de Shadow. A criança que antes estava sozinha e abandonada, agora estava aprendendo a brincar, rir e sonhar. Sombra, seu fiel companheiro, continuava a protegê-los. Às vezes aparecia na orla da floresta, observando calmamente os arredores. Outras vezes parecia desaparecer, mas Adrian sabia que ele estava sempre ali, pronto para proteger e guiar. O garoto havia desenvolvido uma conexão única com o lobo, a quem considerava um amigo leal e silencioso, capaz de compreender seus medos e esperanças melhor do que ninguém. O padre, por sua vez, sentia uma profunda emoção cada vez que via Ethan sorrir ou adormecer em paz. Ele sabia que a vida podia ser cruel, mas aprenderá que fé, compaixão e coragem podiam criar milagres inesperados. Todas as noites, Adrian desabava em lágrimas silenciosas diante da lareira, grato pela segunda chance dada à criança e pela misteriosa proteção de Shadow. A vila de St. Clement também havia se transformado. Os habitantes, tendo testemunhado a lealdade e a coragem de Adrian e a bravura da criança, aprenderam a enxergar a força na compaixão e na solidariedade. Ethan, sob a proteção deles e do padre, cresceu cercado de amor e segurança.
Um dia, enquanto caminhavam pela floresta, Adrien viu Shadow desaparecer nas sombras das árvores, seus olhos amarelos brilhando uma última vez. O menino se virou para o padre e sussurrou: Padre Adrien, ele sempre volta, não é? Adrien sorriu, com o coração cheio de gratidão e esperança. Sim, Ethan. Enquanto precisarmos dele, ele estará lá. E enquanto permanecermos unidos, nada poderá nos separar. Assim termina a história de um padre, uma criança abandonada e um lobo misterioso, um encontro improvável que transformou o medo em coragem, o abandono em proteção e a solidão em família. E nesse trio singular, cada um encontrou seu lugar, sua esperança e uma nova vida guiados pela lealdade, fé e amor inabalável.